Mano, seja bem-vindo ao Devit, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis. E se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. E gente, estamos chegando no final do ano e com ele vem alguns questionamentos, né? Qual o melhor tênis do ano? Qual foi a melhor marca do ano? Qual o melhor tênis que eu comprei? Além disso, vem um questionamento que é óbvio, né? Qual vai ser o próximo tênis que vai ser hypado? Isso me perguntam demais, mano. Todas as vezes que tá acabando o ano, me perguntam isso. E é claro que eu vou aqui bater um papo com vocês e colocar o meu posicionamento a respeito disso. Antes de mais nada, já deixa seu like aí pra fortalecer o criador de conteúdo aqui que tá 10 horas da noite numa sexta-feira gravando conteúdo pra vocês. Então deixa o likezinho aí pra fortalecer e se não é inscrito no canal ainda, se inscreve, porque se você tá assistindo um canal de tênis é porque você gosta. E aqui a gente só fala de tênis, né? É claro que quando a gente vai falar de hype, a gente tem que imaginar que o hype durante a história inteira, ela oscila demais. Tipo assim, se a gente pegar dos anos 80 e anos 90, a gente vai ver, teve hype em diversas silhuetas e marcas diferentes. Quem aí não lembra do M2000 Propulsion, por exemplo, criou um hype absurdo. Rainha System, quem aí não lembra, uma marca brasileira, criou um desejo enorme aqui no Brasil principalmente. Ainda se tratando ali de anos 80 e 90, Reebok Pump, por exemplo, fez um sucesso enorme, todo mundo queria esse tênis. E ainda aqueles que eram apaixonadíssimos pelo Puma Disc, vocês lembram? Pois é, comecinho dos anos 90, parece que foi ontem. Chegando nos anos 2000, por exemplo, uma galera já mais atual, já vai se lembrar obviamente de Nike Shox a todo lado, na escola, no trabalho, todo mundo queria um Nike Shox, correto? E Adidas, o Aranha, vocês lembram do Aranha? O Hellbender? Pois é, todo mundo queria o Aranha, inclusive ainda de Adidas, Micro Bounce, Mega Bounce, meu Deus do céu, todo mundo queria. Outra marca brasileira, Olímpicos, quem lembra da tecnologia Tube? Olímpicos Tube, a galera queria demais. Ainda nos anos 2000 também, a gente teve um crescimento muito grande dos tênis que eram tênis de surf, o Riff, o Plasma. Eu tive e queria ter muito mais, obviamente, eram tênis caros, mas eram os tênis hypados da época. Esses foram alguns de centenas de tênis que tiveram hypes absurdo. E eu citei alguns aqui que eram mais familiarizados no Brasil. Alguns outros, lógico, são muito mais conhecidos. Bamba Cabeção, Quixute e por aí vai. Le Coq Sportif, enfim. Muitos tênis se passaram durante toda a nossa trajetória aqui, certo? Trazendo essa conversa mais perto da nossa realidade, mais atual, né? A gente vai começar a ver então de fato aparecer principalmente a palavra hype, porque até então não existia a palavra hype. Nenhum desses tênis aí eram associadas à palavra hype. Você era da moda, era o tênis que estava em alta, enfim, era o lançamento, era o tênis que era desejo, mas que não existia a palavra hype, nem sneaker, enfim, no final das contas. A gente vai ver a ascensão da Adidas de novo, principalmente ali começando com o NMD, Ultra Boost e, obviamente, os Yeezys, né? E ali neste período, então, começa de fato a surgir a palavra hype, a palavra sneaker, né? Principalmente aqui no Brasil, começam a associar alguns tênis mais exclusivos à palavra sneaker, que de fato não é de onde surgiu a palavra sneaker, que é muito mais antiga e também para outro propósito, mas aí começa a associar os tênis mais exclusivos a essa palavra, principalmente aqui no Brasil, e é disso que eu tô falando nesse momento, tá? E assim vem também surgindo o hype, e mais uma vez eu tô falando aqui no Brasil, tá? Em cima de Air Jordan 1 e posteriormente de Dunk também. Durante esse período mais atual também, a gente viu algumas silhuetas criando um desejo grande, né? Caindo no gosto do público e tendo um, vou colocar bem entre aspas aqui, um certo hype em cima. Eu vou citar alguns, por exemplo, Fila Disruptor, vocês lembram? Foi febre assim, mano, todo mundo queria o Fila Disruptor, mas o hype caiu muito rápido. Outro exemplo como esse, o New Balance 327. Ano passado, no final do ano retrasado, na verdade, final de 2019 para 2020, lançou o 327, collab com Casablanca, depois vieram algumas outras collabs com a Levi's, vieram cores incríveis. Então, o hype aconteceu em cima do 327 e foi só naquele período muito curto também, depois não teve mais hype. Outro tênis que aconteceu esse fenômeno foi um tênis exclusivo assim, foi uma cor dentro da silhueta que foi o fórum do Bad Bunny. Na verdade foram duas cores, né, que lançaram, mas aconteceu só em cima dessa cor especificamente. E com eles vem alguns exemplos que a gente pode tirar disso. Primeiro, como a marca não consegue fazer com que os consumidores criem de fato desejo pela silhueta, ou seja, eles não conseguem engajar o público e fazer com que a gente crie desejo não só pela silhueta, como por outras cores ou até tênis parecidos com aquele ou cores parecidas com aquele tênis, de tão louco que é o hype de fato. Então, o hype, entre aspas, existiu em cima de uma cor
uma silhueta, uma collab, aquela coisa exclusiva que não conseguiram manter. Então, tanto a Fila, né, com o Fila Disruptor, quanto a New Balance com 327, quanto a Adidas com o Fórum Bad Bunny, eles não conseguiram manter, eles não conseguiram fomentar o hype e fazer com que nós, o público, criássemos desejo e quiséssemos consumir mais do que só aquele tênis específico, ou só aquela colaboração específica, ou só aquela cor específica. Tanto é que o Fila Disruptor morreu rapidamente, né? Outras cores ou outros modelos que eram muito parecidos com ele não teve mais hype. Mesma coisa aconteceu com o 327. Hoje tem uma gama gigantesca de cores e que não tem vendido muito, mesmo tendo o tênis sendo muito legal. O Fórum também tenta se fazer um movimento em cima do Fórum, com colaborações, inclusive com novos designers, com algumas pessoas envolvidas por trás, que já são embaixadores da marca, de alguma forma tentando fomentar, mas eles não conseguem sair daí, eles não conseguem ampliar, eles não conseguem sair disso. Eles ficam neste núcleo pequeno, né? No caso da Adidas aqui, um núcleo muito pequeno, tentando de alguma forma fomentar, e eles não têm conseguido, tá ligado? Esses são alguns dos exemplos que aconteceram durante o período que foram negativos, e as marcas não conseguem fazer de fato com que o hype permaneça ou cresça, tá ligado? E ao mesmo tempo a gente vê como a Nike, né, consegue trabalhar muito bem as suas silhuetas, as suas colaborações, fazendo com que o hype cresça cada vez mais. Como exemplo, eu posto do que eu acabei de falar, que é, lançou o Air Jordan 1 com Travis Scott. Os caras conseguem lançar o Air Jordan 1 Mocha, que é parecido e é um sucesso. Os caras conseguem lançar uma outra silhueta que acaba sendo um sucesso, que é parecido com o Air Jordan 1, e assim vai. E cria-se pirataria e o bagulho fica louco. Perde o controle total de tanto que a Nike consegue fazer com que as suas silhuetas, as suas cores, as suas collabs criem maiores desejos pelo público, ao ponto de você querer algo que seja só parecido com aquilo que você quer, tá ligado? Nem é aquilo, é só parecido. É muito louco e a Nike trabalha isso muito bem. Dito tudo isso, eu vou então dar a minha opinião a respeito de qual é o tênis, o possível tênis, né, ou as possíveis silhuetas que podem ser sucesso, que podem ser hypadas em 2022, certo? Eu vou começar aqui até meio contra o que eu acabei de falar. A gente tem um exemplo sobre a Yeezy. O Yeezy, como eu falei, teve uma importância muito grande na cultura, inclusive aqui no Brasil, não só no Brasil, obviamente, mas aqui no Brasil eu acho que o impacto foi muito grande que o Yeezy fez. Todo mundo queria os Yeezys 350 ou 750 ou 350 V2, enfim, foi crescendo cada vez mais. O hype era absurdo, a revenda absurda e de repente começou a cair. Além de começar a cair por conta de cada vez mais lançamentos de cores que eram muito parecidas, muitos lançamentos acontecendo e não conseguiu acompanhar o desejo que as pessoas têm com inovação, talvez, os caras começaram a perder um pouquinho a mão e o hype começou a cair um pouquinho, pelo menos aqui no Brasil. E um pouquinho, claro que eu fui bastante generoso agora, caiu legal. E aí o que acontece? O meu ponto de vista é que o Yeezy, né, a linha Yeezy, o Kanye West tem tratado o Yeezy como algo, como que eu vou usar? Passarela, algo tão exclusivo e tão diferente que você não consegue colocar dentro do seu dia a dia. As novas silhuetas que estão aparecendo são silhuetas que você não consegue encaixar no dia a dia, tá ligado? Essas últimas 3 silhuetas que apareceram, essa que parece uma meia amarela, inclusive que tem um cano alto, eles têm uns nomes tão diferentões aí que eu não consigo nem saber qual que é, não consigo nem pronunciar. Aquele outro calçado, que eu não posso dizer que é um tênis, algum outro calçado também não é uma bota, eu não sei o que ele é, que o próprio Justin Bieber tava usando ali, são tênis, e aquele laranjão também, que, enfim, os 3 ali eu não sei o nome, eu não consigo pronunciar o nome porque eles são muito difíceis, mas são essas 3 silhuetas, são silhuetas que não encaixam no dia a dia. A menos que você seja uma pessoa muito voltada pra moda e muito descolada do que acontece hoje em dia, por isso que até o descolado, uma pessoa muito descolada, você conseguiria usar, tá ligado? Você vive pra isso, talvez, você vive da moda, de repente você conseguiria usar aquilo. No dia a dia, você não consegue encaixar isso, tá ligado? E como você criar desejo, como você criar um hype em cima dessas silhuetas? Então, é óbvio que essas silhuetas vão lançar e vão ser um sucesso, porque as pessoas querem exclusividade, mas elas não vão perpetuar. Você não vai ver hypes, vai ver filas e filas durante vários lançamentos desses produtos, tá ligado? Mesmo que eles sejam exclusivos, porque no final das contas não tem utilidade, tá ligado? Eu acho que em 2022 pode ser que surja de repente, pela genialidade do Kanye West, alguma silhueta que realmente envolva o público e fala, não, isso aqui é incrível, isso aqui eu consigo usar no meu dia a dia, isso aqui eu quero por vários motivos, enfim. Então pode ser que de repente em 2022 surja alguma silhueta do qual a gente ainda desconhece, né? Porque a gente já conhece todas essas silhuetas
silhuetas que já apareceram até hoje, a gente já tinha visto, né? Mesmo que muito difícil enxergar por conta daquelas fotos que foram tiradas, né? Sempre é tirada da Season que tá por vir, todos os modelos e tal. Até agora não tem algo novo e inovador ao ponto de criar um hype. Então pode ser que de repente aconteça isso. Pode ser que em 2022 surja uma silhueta incrível da Yeezy e que possa tomar o mercado aí. Além do que também pode ser que a própria Adidas esteja preparando ali alguma coisa com o Jerry Lorenzo, sei lá, e que possa ser fantástico, se bem que ele tá na linha de basquete, então eu não sei exatamente o que poderia acontecer com ele que criasse um desejo, mas quem sabe, né? E aí voltando então para o que tem acontecido, o Dunk, a gente tem visto também cair um pouco o hype dele, né? Então o que tem de lançamento de Dunk legal se esgota, principalmente se for SB, se esgota, ou se for uma collab. Se não for algo extraordinário, sobra, é o que tem acontecido. Outra coisa, Air Jordan 1, todos os Air Jordan 1 High que lançaram se esgotaram com rapidez, não sobrou de nenhum, então eu acredito que ainda vai se manter em 2022 um hype em cima do Air Jordan 1, pelo menos o High, mesmo o Mid ganhando muita visibilidade, tem sobrado Mids, agora se você entrar no site, vão ter Air Jordan 1 Mid sobrando, o High não, então eu acho que o High ainda se mantém um pouco o hype em cima em 2022. Quanto a New Balance e a Puma, eu tenho visto cada vez mais um movimento deles investindo e se preocupando mais com os runnings do que o lifestyle. Mesmo, por exemplo, com a contratação, né, do Neymar, a gente não viu o lifestyle ganhando muita visibilidade, talvez em roupas, né, mas focaram bastante em chuteira. Em roupas, a collab com o Neymar foi um tênis, né, 3 cores que não ganhou desejo pelo público. Eles não focaram em lifestyle com o Neymar e também não tem focado em novas silhuetas. Enfim, a Puma não tem feito um bom trabalho, pelo menos não nesse nosso nicho. Eles sempre tentam trabalhar coisas do passado, que é legal, mas não inovam. E a New Balance, como eu falei, também tem investido bastante em running, o que já era comum, mas cada vez mais a gente vê eles se preocupando só com running e deixando o lifestyle de lado, o que é triste aqui no Brasil isso acontecer, né? E aí então vamos aos tênis que eu acho que vão hypar. E começando aqui, por incrível que pareça, Air Jordan 2. Air Jordan 2 a gente tem visto movimentações com eles, e vamos deixar claro, né, gente? É só uma opinião, não é que isso vai acontecer, né? Mas tem acontecido muitas movimentações com ele. Tivemos collabs importantíssimas, né? Primeiro com o Virgil, com a Off-White, trazendo 2 colorways da versão low do Air Jordan 2. Começo pro meio deste ano a gente viu, ainda não lançou, mas já tá para lançar. A gente viu também uma collab, pelo menos uma cor já surgiu com a Union. Com certeza esse é o tênis que vai se esgotar rápido. E aí uma terceira colaboração que já tá prevista, já em cima da silhueta do Jordan 2, é com o J Balvin. Então a gente viu 3 grandes collabs acontecendo em cima dessa silhueta, o que nos leva a acreditar que possivelmente a marca queira criar um desejo. Então, se realmente a Nike quer que o Air Jordan 2 ganhe um hype absurdo em 2022, daqui pra frente a gente vai ver novas colaborações surgindo, fazendo com que aumente cada vez mais o desejo pela silhueta. Se isso não acontecer, obviamente foram casos isolados e pelo menos a gente tem falado do Air Jordan 2 já, só da gente tá falando, já tá começando este movimento, correto? Então todo mundo tá ouvindo, a gente já tá ouvindo falar do Jordan 2, o que passou desapercebido durante anos, tá ligado? Raramente a gente falava de Air Jordan 2. Outro tênis que possivelmente aconteça um hype por alguns motivos, e vamos começar aqui então, o Air Max 1. O Air Max 1 nasceu em 1987, logo em 2022 ele faz 35 anos, um número bom para se comemorar um aniversário, um número semi-redondo, vamos dizer assim. E aí o que acontece? A gente já teve a colaboração com a Clot, já foram 3 cores incríveis, 3 cores que se esgotaram, já teve um movimento muito grande, lançou inclusive em 2021 agora no Air Max Day, né, uma cor delas, ou seja, era o tênis mais importante da linha Air Max em 2021. Além disso também, 2 colaborações estão acontecendo, que é com o Travis Scott, até então já tem 5 cores preparadas para 2021. Na verdade, adiado 2 das cores que já iam lançar, foram adiadas por conta da tragédia que aconteceu no show do Travis, então acabou sendo adiada 2 das cores que já estavam programadas para lançar. Outra collab que já tem acontecido também é com a Pata. Já se lançaram 2 cores, né, do Air Max 1 Pata, que era o laranja e o azul. Já tem uma outra cor, meio violeta assim, meio rosa, enfim, bem bonita. E também já saiu uma 4ª cor, que é preto com branco. Então já são 4 CW de colaboração com a Pata. Eu já vou aqui me expor, tá? Se eu fosse fazer uma collab com a Air Max 1 agora, comemorando os 35 anos, porque eu vou te falar uma coisa, tem fit, hein? Se você não sabe, Nike, eu nasci em 87, comemoro 35 anos então. A gente tem fit para fazer uma collab aí, Air Max 1 The Vit, inclusive trazendo ali como tema principal o coral, que é quando você, né, comemora 35 anos de casado, que no caso é o casamento The Vit Nike. Nós estaríamos comemorando 35
25 anos seria bodas de coral. Então eu traria ali um tênis bem colorido, cheio de texturas, enfim. Fica a dica, hein? Fica a dica aí, hein? O vídeo tá ficando comprido? Tá, mas eu tenho coisa pra falar, então vamos que vamos. Outro tênis que possivelmente cria um hype, até porque a Nike já tem trabalhando bastante, é um outro tênis que realmente comemora 40 anos, que é o Air Force One. O Air Force One nasceu em 1982, então agora 2022. 40 anos de existência é uma data extremamente importante, acredito eu, que eles querem fazer algo especial. E é óbvio que eles já estão fazendo isso já. 2021 foi recheado de lançamentos especiais. Eu não preciso nem citar aqui, porque a gente viu diversos lançamentos especiais, a gente viu diversas silhuetas novas também, né? Versões novas do Air Force One, a gente viu muito lançamento de Air Force One, e isso faz com que aumente o desejo, claro. Inclusive, nem tem tanto Air Force One disponível, então realmente estão vendendo muitos Air Force Ones. Acredito também que se eles quiserem hypar, eles vão trazer collabs aí pro final do ano, comecinho do ano que vem, para que ainda se mantenha o hype, que é justamente o que as outras marcas não sabem fazer, que é manter, né? Manter. Então, se a Nike quiser realmente fazer com que o Air Force One seja o tênis de 2022, ela vai ter que vir e energizando, fazendo collabs, investindo grana para fomentar isso. Então, é isso. A gente vai ver ou não. Então, depende de mim o hype? Não. Depende da marca e principalmente depende do público aceitar, claro, né? Agora, uma coisa é certa, 2022 é o ano que, se Deus quiser, é o ano de pós-pandemia, né? Ou seja, é o ano de construir, tentar voltar ao que nós éramos no passado, tentar reconstruir tudo que aconteceu de ruim durante o ano de 2021. Então é um ano difícil, mas mais do que isso, principal, acredito eu, e o que é ruim no final das contas, é o ano de reeleição. Isso faz com que os poderosos que estão no poder ou querem tomar o poder parem o Brasil vai parar 2022, porque já começou já as pessoas em campanha, então 2022 vai ser uma loucura. O Brasil para pra campanha para manter poderoso no poder ou tirar o poderoso do poder e colocar outro que quer tomar o poder dele. Então vai ser um ano bem difícil, é o que tudo indica. O que eu tenho pra falar é: votem com consciência e parem de ser enganados por gente pilantra, beleza? Se a gente fizer a nossa parte, pode ser que a partir de 2022 as coisas consigam melhorar e a gente possa realmente pensar em hype. Porque, meu amigo, se piorar, esquece hype, a gente já vai ter que se preocupar com o que comer. E eu não quero. Eu quero me preocupar não em sobreviver, em sim poder crescer, tá ligado? Então vamos principalmente votar com consciência. É uma dica minha aí. E tentar não quebrar seu celular também. Se você tentar não quebrar seu celular, se você não quebrar seu celular, é uma boa. Dito tudo isso, deixa aí embaixo no comentário qual é o tênis que você acha que vai ser hypado em 2022, ou pelo menos o tênis que você gostaria que fosse hypado em 2022. Esse já é um papo que eu tive tanto no Sala 5, que é o meu canal secundário, junto com o Thiago Borges. Se você não conhece o canal Sala 5, tá perdendo tempo, o canal é muito legal, só pesquisar aí Sala 5, eu vou deixar o link no box de informações também. E a gente também teve esse papo, inclusive eu tô postando um dia antes de ir pro ar, a gente teve esse papo no nosso podcast, porque eu tenho um podcast já há anos já, eu, Thiago Borges e agora o Arthur da 7.5, onde a gente já bateu esse papo também, cada um botando a sua opinião. Se você não conhece, procure em todos os locais que podem ter podcast, no Spotify, Deezer, no Apple, Google e etc. E você pode procurar como Na Fila do Drop e você vai conhecer o nosso podcast, que é muito legal. A gente demora geralmente ali, né, de 40 a 1 hora de bate-papo em cima de um assunto. Então esse é um assunto que já foi amplamente debatido dentro do nosso podcast também, inclusive com opiniões diferentes. Então é legal você ouvir no trânsito, numa viagem ou em casa. Demorou? Agradeço por ter ficado até aqui. Se não é inscrito e não deu like, tá vacilando. Se inscreve aí e dá o like. Demorou? Até o próximo vídeo. Devite, é nóis. Falou!